Você sente que sua mente é uma prisão? Que os pensamentos não param e a ansiedade devora a sua paz? Pare tudo. O que eu vou te revelar agora não é apenas um conselho. É a chave espiritual para silenciar o caos e ativar 7 viradas sobrenaturais na sua vida. Você está pronto para o silêncio de Deus? Vivemos em uma era onde o barulho externo é apenas um reflexo do ruído ensurdecedor que carregamos dentro de nós. Se sua mente não para, se você acorda cansado e dorme preocupado, entenda uma verdade espiritual profunda. Sua alma está tentando resolver problemas que pertencem ao trono de Deus. A desordem mental começa no exato momento em que tentamos assumir o controle de variáveis que não nos pertencem. Quando Deus não ocupa o primeiro lugar, o eu se torna o rei, e um rei humano é um rei sobrecarregado, frágil e constantemente ameaçado pelo medo do futuro. Você sente esse peso nos ombros hoje? Sente que, por mais que planeje, algo sempre parece estar fora do lugar? Isso acontece porque existe uma hierarquia espiritual que foi quebrada. O universo não responde à nossa ansiedade, ele responde à nossa obediência. Colocar Deus em primeiro lugar não é um ato religioso de domingo, é uma estratégia de sobrevivência e paz. É admitir que sua inteligência é limitada, mas a sabedoria dele é infinita. Imagine sua mente como um jardim. Se você não planta a semente da soberania de Deus, as ervas daninhas da preocupação crescerão sem controle. Você crê que Deus pode reorganizar o seu caos hoje? Se você sente que sua mente precisa desse descanso, escreva agora: eu entrego o controle. A partir deste momento, entenda que a paz não é a ausência de problemas, mas a presença de uma ordem superior. Quando você entende que Deus é o arquiteto, você para de tentar carregar os tijolos sozinho. Essa é a primeira virada, a transição do esforço humano para o descanso divino. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai abrir seus olhos para o que realmente tem impedido sua prosperidade e alegria. A primeira grande virada que ocorre quando Deus assume o topo da sua pirâmide de valores é o silêncio da alma. Filipenses 4:7 fala de uma paz que excede todo o entendimento. Isso significa que, logicamente, você deveria estar desesperado, mas espiritualmente você está em uma calmaria absoluta. Sente a diferença? Quando Deus é o primeiro, sua mente para de projetar cenários catastróficos porque você está ancorado na rocha. O S que te tortura. E se eu perder o emprego? E se eu ficar doente? É substituído pelo eu sou. A primeira virada é a clareza mental. Você começa a enxergar as situações como elas realmente são, e não como sua ansiedade as pinta. A ansiedade é uma mentirosa. Ela aumenta o tamanho do gigante e diminui o tamanho da sua fé. Mas ao colocar Deus em primeiro, o gigante se torna minúsculo diante da glória do Criador. Você consegue sentir essa mudança de perspectiva agora? É como se uma névoa estivesse saindo dos seus olhos. Colocar Deus em primeiro lugar significa que a primeira voz que você ouve pela manhã não é a das notificações do celular ou dos problemas pendentes, mas a voz mansa e delicada do Espírito Santo dizendo: descanse, eu já cuidei do seu amanhã. Você aceita essa paz hoje? A sua mente acelerada é um sinal de que você está tentando viver no futuro, mas Deus só habita no presente e na eternidade. Traga sua mente de volta para o agora, sob a cobertura do Altíssimo. Nada pode tocar uma mente que está escondida em Deus. Essa quietude é o seu maior poder de decisão. Quem decide com medo, decide errado. Quem decide em paz, decide com Deus. Muitos acreditam que para prosperar é preciso trabalhar 20 horas por dia e viver em constante estresse. Mas a segunda virada ao colocar Deus em primeiro lugar é a virada da provisão sobrenatural. Mateus 6,33. É claro, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Perceba a palavra acrescentadas. Quando Deus é a prioridade, o dinheiro deixa de ser seu mestre e passa a ser seu servo. A escassez é um estado mental de quem se sente órfão, mas a abundância é o estado de espírito de quem sabe que tem um pai que é dono do ouro e da prata. Você já se sentiu como se estivesse guardando dinheiro em um saco furado? Por mais que ganhe, nunca é o suficiente? Isso é um sintoma espiritual de desordem de prioridades. Quando você honra a Deus com as primícias, com o seu tempo e com sua gratidão, Ele santifica o restante. A virada aqui não é apenas ter mais dinheiro, mas ter paz com o que você tem e sabedoria para multiplicar. Deus abre portas que nenhum currículo pode abrir. Ele coloca você em mesas que você não teria acesso pelo seu esforço próprio. Você crê na provisão divina? Sente que Deus pode mudar sua sorte econômica em um piscar de olhos?
A mente que não para de se preocupar com contas é uma mente que ainda não conhece a fidelidade do provedor. Ao colocar Deus na frente, você para de correr atrás do vento e começa a atrair as bênçãos. A bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores. Se você quer essa virada financeira sem o peso da ansiedade, declare: Deus é meu provedor. A terceira virada é emocional. Uma mente que não para geralmente é uma mente ferida por traumas do passado ou rejeições que ainda sangram. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, ele se torna o seu terapeuta maior. Ele começa a vasculhar os porões da sua alma, trazendo luz para lugares onde antes só havia dor e sombras. Você sente que carrega pesos emocionais que não são seus? Mágoas de pessoas que já se foram? Culpas por erros que já foram perdoados? A virada emocional acontece quando a aprovação de Deus se torna mais importante do que a aprovação das pessoas. Quando o que ele pensa sobre você é o seu alicerce, a opinião alheia perde o poder de te desestabilizar. Isso silencia a mente de forma profunda. Você para de repassar conversas na cabeça, para de tentar se justificar para quem não quer te entender. Você encontra o repouso no colo do Pai. O Espírito Santo começa a colar os pedaços do seu coração partido. Sente esse bálsamo agora? É uma cura que vem de dentro para fora. Não é um paliativo, é uma regeneração. Colocar Deus em primeiro lugar significa entregar suas emoções para que Ele as governe. Você não será mais escravo do seu temperamento ou das suas oscilações de humor. Haverá uma constância, uma resiliência sobrenatural. Você aceita que Deus cure suas memórias hoje? Diga: cura-me, Senhor. A mente para de girar em falso quando o coração encontra seu lugar de descanso no Criador. Essa estabilidade emocional é o que vai te sustentar nos dias de tempestade. A quarta virada ocorre nos seus relacionamentos. Quando Deus assume o primeiro lugar, ele se torna o filtro pelo qual todas as suas conexões passam. Você começa a perceber que algumas pessoas se afastam naturalmente, enquanto outras, alinhadas ao seu propósito, se aproximam. Sabe aquela necessidade de agradar a todos que faz sua mente ferver de ansiedade? Ela desaparece. Você entende que se Deus é por você, não importa quem seja contra. A virada aqui é a libertação da dependência emocional. Muitas vezes, nossa mente não para porque estamos tentando consertar pessoas ou salvar relacionamentos que Deus já nos deu sinal para deixar ir. Ao priorizar o reino, você ganha discernimento. Você começa a amar as pessoas com o amor de Deus e não com a carência humana. Isso traz uma paz indescritível para o seu convívio social. Seus relacionamentos passam a ser baseados na verdade e no propósito, não em interesses ou manipulações. Você sente que precisa de um filtro nas suas amizades e conexões hoje? Deus quer te cercar de pessoas que levantem seus braços, não de pessoas que suguem sua energia. Quando Deus está no centro, seu lar se torna um santuário, e não um campo de guerra. A mente descansa porque você não precisa mais fingir ser quem não é para ser aceito. Você é aceito pelo Rei, e isso basta. Você crê que Deus pode restaurar sua família e selecionar seus amigos? Deixe que Ele faça essa limpeza e traga as conexões do reino para a sua vida. Muitas vezes, a mente não para porque estamos perdidos em relação ao nosso propósito. Trabalhamos apenas para sobreviver, e não para cumprir um chamado. A quinta virada é o alinhamento de propósito. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, seu trabalho deixa de ser um fardo e passa a ser uma missão. Você entende que não trabalha para homens, mas para o Senhor. Isso muda tudo. A pressão por resultados e o medo do fracasso diminuem, pois você sabe que o seu sucesso depende da obediência a Deus e não apenas da sua competência técnica. Deus começa a te dar ideias criativas, soluções que ninguém mais vê, porque você está conectado com a fonte da criação. Você sente que seu trabalho tem sido apenas uma fonte de estresse? Deus quer transformar sua carreira em uma plataforma de influência e bênção. A virada profissional acontece quando você para de correr atrás de cargos e começa a caminhar em direção ao seu destino profético. Quando Deus é o primeiro, Ele abre as portas certas no tempo certo. Você não precisa mais forçar situações ou usar de artimanhas para subir na vida. O favor de Deus te precede. Você crê que Deus tem um plano maior para a sua vida profissional do que apenas pagar boletos? Sente esse chamado ardendo em você? Quando você entrega sua carreira a Ele, a ansiedade sobre o futuro profissional morre. Você passa a ter a segurança de quem é guiado pela nuvem de dia e pelo fogo de noite. Escreva: minha carreira pertence a Deus. A sexta virada atinge o seu corpo físico. Uma mente que não para adoece o corpo. O estresse crônico destrói o sistema imunológico, causa insônia e fadiga.
Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, você compreende que seu corpo é o templo do Espírito Santo. Essa consciência gera uma mudança de hábitos imediata. Você passa a cuidar do que come, de como dorme e de como gasta sua energia, não por vaidade, mas por reverência ao Criador. Existe uma promessa de renovo. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Você sente que suas forças estão esgotadas? Deus quer te dar um vigor sobrenatural. A virada da vitalidade acontece quando você para de queimar o combustível da sua saúde no altar da preocupação. Você começa a dormir o sono dos justos porque sabe que enquanto você dorme, Deus trabalha por você. A cura física muitas vezes começa com a entrega espiritual. Quando a mente se aquieta em Deus, o corpo relaxa e a cura pode fluir. Você aceita esse renovo de forças agora? Sente a energia de Deus percorrendo suas veias? Colocar Deus em primeiro lugar é o melhor plano de saúde que existe. É viver sob a promessa de que Ele é o Jeová Rafá, o Senhor que te cura. Não aceite viver em exaustão constante. Há uma fonte de energia que nunca seca disponível para aqueles que buscam a face de Deus antes de qualquer coisa. A sétima e mais poderosa virada é a ativação da sua autoridade espiritual. Uma mente caótica é um campo aberto para ataques espirituais de confusão e desânimo. O inimigo de nossas almas ama o barulho e a distração, mas, ao colocar Deus em primeiro lugar, você assume o seu lugar de autoridade em Cristo Jesus. Você para de ser uma vítima das circunstâncias e passa a ser um agente de transformação. A virada aqui é que você não luta mais contra a carne e o sangue, mas contra as forças espirituais, e você luta a partir da vitória de Cristo. Você aprende a usar a palavra como uma espada que corta os pensamentos negativos. Quando um pensamento de medo vier, você o rebate com uma promessa bíblica. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. 1000 cairão ao meu lado, mas eu não serei atingido. Você sente esse poder crescendo dentro de você? A autoridade vem da intimidade. Quanto mais você prioriza a presença de Deus, mais sua voz tem peso no mundo espiritual. Os demônios da ansiedade e da depressão precisam bater em retirada quando encontram uma mente blindada pela presença de Deus. Você crê que tem autoridade para expulsar o caos da sua casa? Se você sente essa ativação agora, diga com fé: eu tenho a mente de Cristo. Nada pode parar alguém que sabe quem é em Deus e quem Deus é nele. Essa é a virada final que sela todas as outras. Você deixa de ser um sobrevivente e se torna um conquistador. Como manter essas 7 viradas ativas todos os dias? A resposta está na constância. Não basta colocar Deus em primeiro lugar uma única vez. É uma decisão diária, minuto a minuto. Imagine que em sua mente existe um altar. Toda manhã, antes de olhar o celular, coloque seus planos, seus medos e suas ansiedades sobre esse altar. Diga: Pai, eu te entrego o meu dia. O Senhor é o primeiro. Governa meus pensamentos. Use a técnica da respiração espiritual. Ao inspirar, receba a paz de Deus. Ao expirar, solte todas as preocupações. Você sente o efeito disso agora? É um exercício de PNL aliado à fé profunda. Sua mente precisa ser treinada para voltar ao centro, que é Deus. Sempre que o barulho aumentar, pare por 30 segundos e repita o nome de Jesus. O nome de Jesus tem frequência de paz. Quando você foca no Criador, o problema perde o foco. Você concorda que precisa desse treino diário? A disciplina espiritual é a liberdade da mente. Não se deixe levar pela correnteza do mundo. Seja o capitão do seu barco sob o comando do almirante do universo. A prática da gratidão também é fundamental. Agradeça por cada uma das 7 viradas como se já tivessem acontecido. A fé é a certeza do que não se vê. Ao agradecer, você está materializando a realidade de Deus na sua vida. Você está pronto para fazer esse compromisso de colocar Deus no topo todos os dias de sua vida? Se sim, prepare-se para colher frutos que você nem plantou, mas que Deus preparou para você. Chegamos ao final deste roteiro, mas este é apenas o começo da sua nova jornada. Se sua mente não para, entenda que o convite de Jesus é para você hoje. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é um fardo pesado, é um jugo suave. Ao colocar Deus em primeiro lugar, você não perde sua liberdade, você a encontra. Você não perde sua inteligência, você a potencializa com a sabedoria divina. As 7 viradas que discutimos, paz, provisão, cura emocional, relacionamentos, propósito, saúde e autoridade,
são o seu pacote de herança como filho de Deus. Não aceite menos do que isso. O mundo quer você acelerado, doente e produtivo. Deus quer você calmo, curado e frutífero. Existe uma diferença enorme entre ser ocupado e ser produtivo. Quem tem Deus em primeiro lugar é produtivo no descanso. Você sente essa verdade tocando o fundo da sua alma? O Espírito Santo está soprando sobre as engrenagens da sua mente agora, resfriando o que estava superaquecido e lubrificando o que estava travado. Receba esse toque. Receba essa renovação. A partir de hoje, sua mente será um lugar de oração, não um lugar de confusão. Suas noites serão de sono reparador e seus dias serão de conquistas dirigidas pelo céu. Você crê nisso? Você recebe essa palavra para sua vida hoje? O Senhor é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Descanse nele. Se essa palavra tocou o seu coração e você sente que sua mente finalmente encontrou um porto seguro, deixe o seu amém aqui embaixo nos comentários. Aproveite e conte para mim. De qual cidade e estado você está assistindo? Quero orar por você e pela sua família nominalmente. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que vive com a mente acelerada. Você pode ser o canal da paz na vida dessa pessoa hoje. Deus te abençoe.